O sol castigava a terra rachada do sertão como sempre fazia naquela época do ano. As nuvens pareciam ter esquecido o caminho daquelas bandas e a poeira subia dos caminhos secos cada vez que uma alma passava por ali. Era num desses dias quentes, que parecia não ter fim, que Maria das Dores voltava do poço com a lata d'água na cabeça, equilibrando o peso com a graça de quem nasceu fazendo aquilo. Maria das Dores tinha 18 anos e era conhecida em todo o povoado como a moça mais bonita daqueles lados. Seus olhos eram escuros como a noite sem lua e seu cabelo preto caía em ondas pelas costas, sempre preso num coque por causa do calor. Mas não era só a beleza que chamava a atenção. Maria das Dores tinha um dom. Quando dançava no forró da vendinha do seu Chico, parecia que seus pés nem tocavam o chão de terra batida. Diziam que ela tinha nascido dançando, que sua mãe sentiu as primeiras dores de parto justamente quando a sanfona tocava na festa de São João. Naquele vilarejo perdido no meio do sertão, não havia muita coisa para fazer. As pessoas acordavam cedo, trabalhavam na roça quando tinham que trabalhar, cuidavam dos bichos e, quando a noite chegava, se juntavam na vendinha para conversar, tomar cachaça e dançar ao som da sanfona velha do Zé Caboclo. Era ali que a vida acontecia de verdade. Ali que os namoros começavam, que as histórias eram contadas, que as notícias chegavam dos povoados vizinhos. Maria das Dores morava com o pai, seu Teodoro, num casebre de taipa no fim do povoado. A mãe tinha morrido de febre quando ela era pequena, e desde então era ela quem cuidava da casa, fazia comida, lavava roupa no riacho quando ainda tinha água e carregava a água do poço todo santo dia. Seu Teodoro era um homem sério, calado, que trabalhava duro na roça dos outros porque a sua própria tinha sido engolida pela seca há muito tempo. Ele queria ver a filha bem casada, com um homem trabalhador que pudesse dar uma vida melhor para ela. Mas Maria das Dores não tinha pressa de casar. Ela gostava de dançar, de rir com as amigas, de sentir o vento quente no rosto quando andava pelos caminhos de terra. Os rapazes do povoado todos queriam namorar com ela, mas nenhum tinha conseguido conquistar seu coração. Diziam que ela era exigente demais, que esperava demais da vida, mas Maria das Dores apenas sorria e continuava sua vida dançando suas danças e sonhando seus sonhos. Foi na sexta-feira de lua cheia que tudo começou. A vendinha do seu Chico estava cheia como sempre ficava nos fins de semana. A sanfona do Zé Caboclo tocava animada e os pares rodopiavam no salão improvisado. Maria das Dores tinha acabado de dançar com o João do Antônio e estava se abanando com um pedaço de papelão quando sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. Era como se alguém estivesse olhando para ela, mas não um olhar comum. Era um olhar que penetrava, que via além da pele. Ela olhou em volta tentando descobrir quem era e foi quando o viu. Um homem estava parado perto da porta, encostado na parede de pau a pique. Era alto, vestia roupas escuras que contrastavam com o branco das camisas de algodão que todos usavam. Seu rosto era bonito, mas havia algo nele que causava um desconforto difícil de explicar. Talvez fossem os olhos, muito claros demais para aquelas bandas, ou talvez fosse o jeito como ele sorria, um sorriso que não chegava até os olhos. Ela desviou o olhar rapidamente, sentindo o coração bater mais forte. Quando olhou de novo, o homem tinha sumido. Ela procurou por toda a vendinha com os olhos, mas não encontrou mais ele. Pensou que tinha imaginado, que talvez fosse o calor ou o cansaço do dia, mas na semana seguinte ele apareceu de novo. Dessa vez, foi direto até ela e pediu uma dança. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas ainda assim se fazia ouvir por cima da sanfona e das conversas. Maria das Dores hesitou um momento, mas algo nela não conseguiu recusar. Ela deu a mão para o homem e foram para o meio do salão. E ali, naquela noite de lua cheia, Maria das Dores dançou como nunca tinha dançado antes. Era como se seus pés tivessem ganhado asas, como se a música tocasse só para eles dois. O homem era um dançarino perfeito, conduzia com firmeza, mas sem brutalidade, girava ela no tempo certo, acompanhava cada movimento dela como se pudesse ler os seus pensamentos. As pessoas pararam de dançar só para ver aqueles dois rodopiando pelo salão de terra batida. Quando a música terminou, Maria das Dores estava sem fôlego e com as faces coradas. O homem agradeceu a dança com uma reverência elegante, totalmente fora de lugar naquele ambiente simples, e saiu da vendinha sem dizer mais nada.
Foi só então que a comadre Josefa, uma velha que vivia na beira do povoado e que diziam entender de coisas que os outros não entendiam, puxou Maria das Dores pelo braço. "Menina, você viu a sombra daquele homem?" Ela perguntou com os olhos arregalados de preocupação. Maria das Dores não tinha visto. Tinha estado tão enfeitiçada pela dança que não tinha reparado em nada além dos movimentos, da música, da sensação de estar voando. "Que sombra, comadre Josefa?" Ela perguntou ainda meio tonta. "É que ele não tinha sombra nenhuma, minha filha. A lua tá cheia, tá clareando tudo. Todo mundo aqui tem sombra no chão, mas aquele homem não. Ele pisava no chão e não tinha sombra." Um frio correu pela espinha de Maria das Dores, mesmo com todo aquele calor. Ela tentou rir, tentou dizer que a comadre Josefa estava vendo coisas, mas a velha a segurou firme em seu braço. "Cuidado, menina. Homem sem sombra não é homem de verdade. Pode ser o cramulhão disfarçado, pode ser alma penada, pode ser coisa pior ainda. Você não dança mais com ele, me ouve? Não dança mais." Maria das Dores prometeu que ia ter cuidado, mas dentro dela algo tinha mudado. Ela não conseguia parar de pensar naquela dança, naquela sensação de liberdade que tinha sentido nos braços daquele homem estranho. Era como se uma parte dela, que sempre tinha estado adormecida, tivesse acordado. Durante a semana, ela tentou continuar com sua vida normal. Acordava cedo, fazia as suas obrigações, conversava com as amigas, mas sua mente estava sempre voltando para aquele momento, para aquela dança. À noite, sonhava que estava dançando de novo, girando sem parar, voando cada vez mais alto até que as luzes do povoado ficavam pequenas lá embaixo. Na sexta-feira seguinte, ela tentou não ir para a vendinha. Disse para o pai que estava com dor de cabeça, mas seu Teodoro não era bobo. Ele conhecia a filha e sabia quando algo estava errado. "O que foi, menina? Você nunca perde o forró? Aconteceu alguma coisa?" Maria das Dores não soube mentir. Contou para o pai sobre o homem sem sombra, sobre o aviso da comadre Josefa, sobre como não conseguia parar de pensar naquela dança. Seu Teodoro ficou sério. Ele era um homem simples, mas tinha vivido muito e sabia que no sertão existiam coisas que a razão não explicava. "Escuta aqui, minha filha. No sertão, quando a gente vê coisa que não é natural, a gente se afasta. Não mexe, não cutuca, não provoca. Esse homem, seja ele quem for, não é para você. Você fica em casa hoje. E se ele aparecer de novo, você não chega perto. Me promete?" Maria das Dores prometeu. Mas quando a noite chegou e ela ouviu de longe o som da sanfona começando a tocar, algo dentro dela se remexeu. Era como se uma força invisível estivesse puxando ela para a vendinha. Ela tentou resistir, deitou cedo, cobriu a cabeça com o lençol, mas não adiantou. A música parecia ficar cada vez mais alta dentro da cabeça, chamando, convidando, prometendo aquela sensação de liberdade de novo. Sem conseguir se controlar, ela se levantou, trocou de roupa e, quando seu pai já estava dormindo, saiu para o lado da vendinha. A lua estava ainda mais bonita que na semana passada, enorme e branca, iluminando tudo como se fosse dia. E lá estava ele, esperando do lado de fora da vendinha, como se soubesse que ela ia vir. "Eu sabia que você viria. Você sentiu, não é? Você sentiu o que é dançar de verdade. E agora você quer mais." Maria das Dores sabia que deveria dar meia volta e voltar para casa, mas seus pés pareciam ter vontade própria. Ela se aproximou dele e, sem dizer nada, aceitou sua mão estendida. Eles entraram na vendinha juntos e, quando a sanfona começou a tocar de novo, eles dançaram. E como dançaram! Foi ainda mais intenso que da primeira vez. Maria das Dores sentia que estava saindo do próprio corpo, que estava se tornando a própria música. Ela girava e girava, e cada vez que seus pés tocavam o chão, parecia que ela estava um pouco mais leve, um pouco menos presa à terra. As pessoas na vendinha tinham parado tudo para ver. Alguns estavam boquiabertos,
Outros faziam sinal da cruz, mas ninguém conseguia desviar os olhos. Foi a comadre Josefa que quebrou o encanto. Ela entrou no meio do salão com uma garrafa de cachaça com ervas e jogou o líquido nos pés dos dois dançarinos enquanto gritava orações em latim que tinha aprendido com sua avó. O homem soltou um grito estranho, quase não humano, e largou a mão de Maria das Dores. Por um momento, todos puderam ver. Sua forma tremeu, ficou meio transparente e onde deveria estar sua sombra no chão iluminado pela lua, não havia nada, apenas o vazio. "Sai daqui, encardido!" gritou a comadre Josefa. "Essa menina não é para você. Volta para o inferno de onde você veio." O homem olhou para Maria das Dores com uma expressão que misturava raiva e algo que podia ser tristeza. Então, num piscar de olhos, ele desapareceu. Simplesmente sumiu no ar, como fumaça levada pelo vento. Maria das Dores caiu de joelhos no chão, chorando sem conseguir parar. Não eram tiros de alívio, eram tiros de perda. Porque, apesar de saber que aquilo era errado, que aquele homem não era humano, uma parte dela queria continuar dançando, queria continuar sentindo aquela liberdade. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Maria das Dores. Ela continuava com suas obrigações, mas era como se tivesse deixado uma parte de si naquela noite. A comida não tinha gosto, as conversas não tinham graça e quando ia na vendinha não conseguia mais dançar como antes. Era como se seus pés tivessem esquecido como fazer. "Ele levou um pedaço dela", dizia a comadre Josefa para as outras mulheres do povoado. "É assim que essas criaturas funcionam. Elas dão um gostinho de algo tão bom que a vida normal fica sem cor. Mas era tudo mentira, tudo ilusão. Melhor ela sofrer agora do que ter sido levada para sempre." Seu Teodoro tentava animar a filha do jeito dele, que era um jeito quieto e simples. Fazia seus pratos favoritos, deixava ela dormir até mais tarde, não cobrava tanto o trabalho da casa. Mas ele via que a filha estava definhando, ficando cada vez mais magra, mais pálida, mais ausente. Uma noite, Maria das Dores teve um sonho. Ela estava de volta na vendinha, mas a vendinha estava vazia. Só tinha ela e o homem sem sombra. Ele não estava dançando. Estava sentado numa cadeira velha, com a cabeça entre as mãos e, pela primeira vez, parecia humano. Parecia cansado, triste, perdido. "Por que você fez isso comigo?" Maria das Dores perguntou no sonho. O homem levantou a cabeça e a olhou. Seus olhos claros estavam cheios de uma dor antiga. "Porque eu também estava preso", ele disse. "Você não é o único que queria ser livre. Faz tanto tempo que eu perdi minha sombra que nem lembro mais como é ter uma. Faz tanto tempo que eu danço sozinho que quando te vi pensei que talvez você pudesse me ajudar a lembrar o que é ser real. Mas você não é real", Maria das Dores disse. "Você é uma ilusão, um engano." "Sou o que fizeram de mim, assim como você está se tornando o que estão fazendo de você. Dizem que você tem que ficar aqui, neste povoado, casar com um homem que não ama, trabalhar até as mãos sangrarem e chamar isso de vida. Mas você sentiu, Maria das Dores. Você sentiu que existe mais. Existe uma liberdade que eles nunca vão te dar." "Mas essa liberdade tem um preço", Maria das Dores disse, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. "Todo tipo de liberdade tem preço", o homem respondeu. "A questão é, qual preço você está disposta a pagar?" Maria das Dores acordou com o sol nascendo. Ela se levantou, se lavou no balde de água que tinha deixado preparado na noite anterior e foi fazer o café para o pai. Mas enquanto mexia o café no fogão de lenha, ela pensava nas palavras do sonho. Será que era verdade? Será que a liberdade que ela tinha sentido dançando com aquele homem era só uma ilusão? Ou será que a ilusão era pensar que ela tinha que viver a vida que os outros esperavam dela? Naquela tarde, ela foi visitar a comadre Josefa. A velha estava sentada na porta de casa, descascando milho, e não pareceu surpresa de ver Maria das Dores. "Sabia que você ia vir", ela disse, fazendo sinal para a menina sentada ao lado dela. "Comadre, eu preciso saber,
O que era aquele homem de verdade? A velha suspirou, colocou o milho de lado e olhou para Maria das Dores com aqueles olhos fundos que pareciam ver tudo. Tem muitas histórias sobre homens sem sombra, menina. Alguns dizem que é o diabo disfarçado, outros dizem que são almas que fizeram pacto e perderam parte de si mesmas. Tem quem diga que são pessoas que desejaram tanto ser livres que venderam sua própria humanidade para conseguir. A verdade eu não sei, mas sei uma coisa: quando a gente se encontra com eles é porque tem algo em nós que também quer se libertar. E se eu quiser mesmo me libertar? Maria das Dores perguntou baixinho. Então você precisa achar um jeito de fazer isso sem perder sua sombra no processo. Porque a sombra não é só a marca que a gente deixa no chão. É a nossa ligação com o que é real, com o que é verdadeiro. É o que nos mantém humanos. Você pode querer voar, mas não pode esquecer que precisa de chão para pousar. Maria das Dores voltou para casa pensativa. Ela entendeu que tinha estado fugindo da pergunta errada. A questão não era se ela devia ou não ter dançado com aquele homem. A questão era o que ela realmente queria da sua vida. Naquela noite, ela conversou com o pai. Foi uma conversa longa e difícil, mas necessária. Ela disse que não queria casar com nenhum dos rapazes do povoado porque não amava nenhum deles. Disse que tinha sonhos maiores que passar a vida carregando água e lavando roupa. Disse que queria aprender a ler direito, que queria conhecer outras cidades, que queria dançar de verdade, não só na vendinha do seu Chico, mas em lugares onde a dança era respeitada como arte. Seu Teodoro ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou muito tempo calado, olhando para suas próprias mãos calejadas. Por fim, falou. Sua mãe, que Deus a tenha, também tinha sonhos. Ela queria ser parteira, queria viajar pelos povoados ajudando as mulheres a trazer os seus filhos ao mundo. Mas eu tinha medo de ficar sozinho, então pedi para ela ficar. E ela ficou, até o dia que a febre a levou. E eu sempre me perguntei se ela teria morrido feliz, se tivesse vivido os seus sonhos, em vez dos meus. Ele olhou para a filha com olhos mareados. Eu não vou fazer com você o que fiz com a minha mãe. Se você quer ir, vá. Mas vá do jeito certo, não correndo atrás de fantasmas sem sombra. Vá com seus pés no chão e a sua sombra te seguindo. Vá sendo você mesma. Foi assim que Maria das Dores começou a planejar sua saída do povoado. Não foi fácil e não foi rápido. Ela trabalhou dobrado, economizou cada centavo que conseguia e pediu ajuda ao padre da cidade vizinha, que conhecia uma família que precisava de alguém para ajudar com as crianças e que, em troca, oferecia comida, teto e algumas aulas. Nos meses que se passaram, o homem sem sombra não apareceu mais, mas Maria das Dores sentia sua presença às vezes, especialmente nas noites de lua cheia, quando o vento soprava diferente e a sanfona da vendinha parecia tocar mais triste. Ela sabia que ele estava por perto, esperando, vendo se ela ia desistir e voltar correndo para ele. Mas ela não voltou. Toda vez que sentia aquela vontade de dançar dançando com ele de novo, ela lembrava das palavras da comadre Josefa. Lembrava que sua sombra era sua humanidade, sua conexão com o mundo real, e que a verdadeira liberdade não era fugir de si mesma, mas ter coragem de ser quem ela era de verdade. No dia em que Maria das Dores finalmente deixou o povoado, foi um dia de sol forte, sem uma nuvem no céu. Seu Teodoro a levou até a estrada onde passava o caminhão que ia para a cidade. A comadre Josefa veio se despedir e colocou no pescoço dela um cordão com um bentinho. Para você não esquecer quem você é, ela disse, e para sua sombra sempre te acompanhar. Maria das Dores abraçou a velha com força, agradeceu ao pai por ter entendido e subiu no caminhão. Enquanto o veículo se afastava, levantando poeira na estrada, ela olhou para trás uma última vez. E lá, na beirada do povoado, parado na sombra de uma árvore seca, estava ele, o homem sem sombra. Ele não tentou se aproximar, apenas ficou parado ali, vendo ela partir. E Maria das Dores jurou que viu, por um momento fugaz, algo que parecia uma sombra começando a se formar aos pés dele. Uma sombra tímida,
ainda fraca, mas que estava ali, e ela entendeu. Ele também tinha aprendido alguma coisa com aquele encontro. Tinha aprendido que a liberdade verdadeira não vem de fugir da própria humanidade, mas de abraçá-la com tudo que ela tem de difícil e de bonito. A vida na cidade não foi fácil para Maria das Dores. Ela trabalhou duro, estudou quando podia e teve que enfrentar preconceitos por ser uma moça do sertão sem estudo formal. Mas ela persistiu. Aprendeu a ler e escrever direito, aprendeu matemática básica e continuou dançando. Não na vendinha do seu Chico, mas em festas populares, em apresentações de grupos folclóricos, em pequenos teatros que abriam suas portas para a cultura popular. Anos depois, quando ela já tinha se tornado uma dançarina respeitada, conhecida por interpretar as danças tradicionais do sertão com uma graça e uma profundidade que tocavam o coração de quem via, ela voltou para o povoado para visitar o pai. A vendinha do seu Chico ainda estava lá. E na sexta-feira à noite, claro, teve forró. Maria das Dores entrou na vendinha e foi recebida como heroína. Todos queriam conversar com ela, saber das histórias da cidade, ver como ela tinha mudado e, ao mesmo tempo, continuado a mesma. E quando a sanfona começou a tocar, todos pediram para ela dançar. Ela dançou. Dançou com os rapazes do povoado, com os velhos, com as crianças. E dançou tão bem quanto dançava antes, talvez até melhor, porque agora tinha técnica aliada ao talento natural. Mas o mais importante, ela dançava com alegria verdadeira, não com aquela sensação de estar sempre buscando algo que faltava. Quando saiu da vendinha no final da noite, a lua estava cheia de novo, tão cheia e bonita quanto naquela noite de tantos anos atrás. Maria das Dores olhou para o chão e viu sua sombra ali, firme e definida. Sorriu. Ela sabia que em algum lugar, talvez não muito longe, o homem sem sombra ainda estava por aí. Talvez procurando outras pessoas insatisfeitas com suas vidas, oferecendo aquela sensação de liberdade falsa. Mas ela esperava, de verdade esperava, que ele tivesse aprendido alguma coisa também. Que ele tivesse começado a recuperar sua própria sombra, sua própria humanidade. Porque, no final, foi isso que ela tinha aprendido. Não dá para ser verdadeiramente livre se você perde partes de si mesmo no processo. A liberdade real vem de aceitar quem você é, com todas as suas limitações e possibilidades, e fazer escolhas conscientes sobre como quer viver. Vem de ter os pés no chão, mesmo quando o seu coração quer voar. Vem de dançar com sua própria sombra te seguindo, não de dançar com alguém que não tem sombra nenhuma. E assim, Maria das Dores continuou a sua vida. Ela nunca esqueceu aquelas noites de lua cheia, aquela dança que tinha mexido com o mais profundo do seu ser. Mas ela transformou aquela experiência em aprendizado, em força, em sabedoria. Ela usou aquele desejo de liberdade não para fugir da realidade, mas para construir uma realidade melhor para si mesma. Anos depois, quando ela já tinha se tornado uma dançarina respeitada, conhecida por interpretar as danças tradicionais do sertão com uma graça e uma profundidade que tocavam o coração de quem via, ela voltou para o povoado para visitar o pai. A vendinha do seu Chico ainda estava lá. E na sexta-feira à noite, claro, teve forró. Maria das Dores entrou na vendinha e foi recebida como heroína. Todos queriam conversar com ela, saber das histórias da cidade, ver como ela tinha mudado e ao mesmo tempo continuado a mesma. E quando a sanfona começou a tocar, todos pediram para ela dançar. Ela dançou. Dançou com os rapazes do povoado, com os velhos, com as crianças. E dançou tão bem quanto dançava antes, talvez até melhor, porque agora tinha técnica aliada ao talento natural. Mas o mais importante, ela dançava com alegria verdadeira, não com aquela sensação de estar sempre buscando algo que faltava. Quando saiu da vendinha no final da noite, a lua estava cheia de novo, tão cheia e bonita quanto naquela noite de tantos anos atrás. Maria das Dores olhou para o chão e viu sua sombra ali, firme e definida. Sorriu. Ela sabia que em algum lugar, talvez não muito longe, o homem sem sombra ainda estava por aí. Talvez procurando outras pessoas insatisfeitas com suas vidas, oferecendo aquela sensação de liberdade falsa. Mas ela esperava, de verdade esperava, que ele tivesse aprendido alguma coisa também.
que ele tivesse começado a recuperar sua própria sombra, sua própria humanidade. Porque, no final, foi isso que ela tinha aprendido. Não dá para ser verdadeiramente livre se você perde partes de si mesmo no processo. A liberdade real vem de aceitar quem você é, com todas as suas limitações e possibilidades, e fazer escolhas conscientes sobre como quer viver. Vem de teus pés no chão, mesmo quando o seu coração quer voar, vem de dançar com sua própria sombra te seguindo, não de dançar com alguém que não tem sombra nenhuma. E assim, Maria das Dores continuou a sua vida. Ela nunca esqueceu aquelas noites de lua cheia, aquela dança que tinha mexido com o mais profundo do seu ser. Mas ela transformou aquela experiência em aprendizado, em força, em sabedoria. Ela usou aquele desejo de liberdade não para fugir da realidade, mas para construir uma realidade melhor para si mesma. Anos depois, quando ela já tinha se tornado uma mulher madura e respeitada com as suas próprias alunas de dança, ela sempre contava a história do homem sem sombra. Não como uma história de terror, mas como uma história sobre escolhas, sobre o que estamos dispostos a sacrificar pelo que queremos e sobre a importância de manter nossa humanidade mesmo quando perseguimos nossos sonhos. E toda vez que via uma de suas alunas dançando com aquele olhar distante, aquele olhar de quem está buscando algo que não consegue nomear, ela pegava a menina de lado e dizia: Dance com tudo que tem. Dance até os pés doerem e o coração transbordar. Mas nunca, nunca dance esquecendo de olhar para o chão e verificar se sua sombra ainda está te seguindo. Porque no dia que você perder sua sombra, você perde muito mais do que uma marca no chão. Você perde você mesmo. E as meninas ouviam, algumas entendendo completamente, outras só entendendo anos depois, quando a vida lhes ensinasse as mesmas lições que Maria das Dores tinha aprendido naquelas noites de lua cheia, dançando com um homem sem sombra no sertão de sua juventude. O povoado continua lá até hoje. A vendinha do seu Chico passou para as mãos do filho dele e depois para o neto. A sanfona ainda toca nas sextas-feiras. As pessoas ainda dançam no salão de terra batida. E em noites de lua cheia, os mais velhos ainda contam a história da moça do sertão que dançou com um homem sem sombra e viveu para contar a história. Dizem que às vezes, quando a lua está muito cheia e muito bonita, ainda se vê uma figura escura parada do lado de fora da vendinha. Uma figura alta, de roupas escuras, que fica ali observando. Mas agora, se você olhar com atenção, vai ver que essa figura tem uma sombra. Tênue, ainda meio transparente, mas está lá. E os velhos dizem que é porque até as criaturas sem alma podem aprender. Podem aprender que ser humano, com tudo que isso traz de dor e alegria, de limitação e possibilidade, é melhor do que ser livre flutuando sem nada que te prenda ao real. Esta é a história de Maria das Dores, a moça do sertão que dançou com um homem sem sombra e escolheu manter sua própria sombra, mesmo quando isso significava abrir mão de uma liberdade que parecia perfeita, mas que era, no fundo, apenas uma bela ilusão. Porque a vida verdadeira, com toda a sua dureza e toda a sua beleza, sempre vale mais do que a mais perfeita das ilusões. E isso Maria das Dores aprendeu dançando sob a lua cheia daquele sertão, que nunca deixou de ser sua casa, mesmo quando ela precisou partir para encontrar a si mesma. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.